Então estamos juntos aí mais uma vez para essa incursão pelo texto bíblico. Hoje nós vamos estudar os versos 21 a 28 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E eu queria começar agradecendo a todas as pessoas que têm acompanhado o canal, as pessoas que se inscreveram, que deixaram comentários. É um canal aí recém-criado que já ultrapassa 1000 visualizações, 171 pessoas já se inscreveram. Então eu gostaria de agradecer pelo apoio de todos. Isso é um estímulo para que a gente continue aí estudando e levando esse conteúdo até você. Eu sou o Pierre Elcanfor, é um prazer ter você novamente. Vamos chegando! Nosso estudo então começa no verso 21 do capítulo 1 e diz o seguinte: Eles entraram em Cafarnaum e, chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. Antes de prosseguirmos, eu considerei relevante fazermos uma breve contextualização geográfica, geopolítica dessa cidade que aparece, uma cidade muito relevante no ministério de Jesus ali na Galileia. Alguns dizem até que essa cidade poderia ser chamada de o quartel-general do ministério de Cristo ali na Galileia. Então espero que você tenha localizado aí no mapa. A cidade de Cafarnaum fica a noroeste do Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce. Essa é uma cidade extremamente importante porque ela fica ali numa rota de comércio entre o Egito e a Síria, entre Cairo e Damasco, mais precisamente. Tamanha a identificação dessa cidade com o ministério de Jesus, que Mateus, no seu evangelho, ali no capítulo 9, verso 1, vai chamar essa cidade de a cidade de Cristo. Ele vai dizer, chegou à sua cidade. Jesus foi viver ali após a prisão de João Batista. Na divisão que foi feita da terra de Canaã, isso está lá no livro de Josué, no Antigo Testamento, a divisão que foi feita entre as 12 tribos de Israel, você vai ver que essa cidade estaria no que seria na época a região de Zebulon e Naftali. Essa é uma região que permaneceu desprezada justamente porque ela fazia parte do Reino do Norte. E o Reino do Norte, de uma forma geral, havia abandonado os caminhos de Deus. Mas curioso é que existe uma profecia sobre essa região e Mateus vai citar essa profecia, é uma profecia de Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2, mas eu vou ler apenas a citação de Mateus, que está lá no capítulo 4, versos 12 a 16. Acompanhe comigo. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Foi nas vizinhanças de Cafarnaum que Jesus chamou seus discípulos e realizou muito dos milagres que nós vamos ver daqui para frente. E apesar de ter presenciado tantos milagres e de ter ouvido as palavras de Jesus, Cafarnaum permaneceu cética. Ela fechou seu coração de uma forma geral para os ensinos de Cristo. E ela vai receber uma dura palavra de Jesus ali em Mateus capítulo 11, versos 23 e 24, dizendo o seguinte: No dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Agora que já sabemos onde Cafarnaum fica ali no mapa e já conhecemos um pouquinho da sua história e do seu contexto, vamos seguir para o verso 22. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ok, vamos voltar para cá. Se você acha que a autoridade nesse verso que acabamos de ler simplesmente se refere a alguém que prega com veemência, alguém que prega com convicção, então você estará perdendo muito do que o texto tem a dizer. A autoridade aqui se refere a algo muito mais profundo. Os profetas, quando eles iam pregar ou falar algo da parte do Senhor, eles sempre faziam questão de apontar para a autoridade divina ou para a origem divina dessas palavras.
Então você vai ouvir ali no Antigo Testamento os profetas dizendo, sempre que eles iam comunicar algo da parte de Deus, era sempre necessário fazer uma referência à autoridade divina ou à origem divina dessas palavras. Então você vai ouvir expressões que se repetem no Antigo Testamento do tipo, assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e aí o profeta completa com a sua mensagem. A escritura judaica então tem ao longo dela sempre esse selo que testifica que essa palavra não é uma palavra que veio da interpretação ou da concepção de mundo do profeta, mas que foi uma palavra que chegou até ele da parte de Deus. Os apóstolos também faziam isso no Novo Testamento, isso não é algo que ficou restrito ao Antigo Testamento. Os apóstolos, quando eles queriam comunicar algo, frequentemente eles também apontavam para a origem e a autoridade divina de suas palavras. Veja comigo o texto de Gálatas, capítulo 1, versos 11 a 12. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. É isso que o texto quer dizer com autoridade. Por quê? Porque Jesus, diferentemente dos profetas, em alguns momentos aqui no Novo Testamento, ele não apela para a autoridade de Deus ou para a autoridade de ninguém. Ele apela para a sua própria autoridade. Em Mateus capítulo 5, por exemplo, você vai ver Jesus estabelecendo um contraste entre o que a tradição judaica dos escribas e fariseus havia feito em relação à lei de Deus do Antigo Testamento e aquilo que ele tinha a dizer que diferia dessa interpretação da tradição judaica. Então você vai ter uma fórmula mais ou menos assim. Ouviste o que foi dito aos antigos. E aí ele diz o que os antigos diziam. E aí ele completa, eu, porém, vos digo. Então você perceba que Jesus está apelando para a sua autoridade. Ele não disse, mas Deus queria dizer assim assado. Ele diz, eu, porém, vos digo. Se você reparar bem, Jesus está aqui reivindicando a si mesmo uma autoridade divina. A mesma autoridade que a Deus conferia a sua palavra, Jesus está conferindo aqui ao contraste que ele está estabelecendo no capítulo 5 de Mateus, bem como em outras passagens. A palavra de Deus é considerada nas Escrituras como uma palavra imutável, uma palavra eterna, assim como o próprio Deus. Deus não é diferente da palavra que sai dele. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 40, verso 8, que diz o seguinte, seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 13, verso 31, vai dizer algo semelhante. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Então isso é uma audácia muito grande de um mero homem atribuir às suas palavras a mesma autoridade que o judeu atribuía à palavra de Deus. Em João 12, 48, Jesus vai chegar a dizer o seguinte, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. É impossível, então, que você diga que gosta de Jesus, mas você não gosta do que ele disse. Porque o que ele disse é exatamente o que ele é. O que ele disse é exatamente aquilo que faz com que você o aceite ou não. Está na sua palavra. No Evangelho de Marcos temos inclusive uma ordem vinda dos céus, essa voz que aparece dos céus, a voz de Deus, dizendo, este é meu filho amado, a ele ouvi. Como vimos até aqui, a palavra é o centro da fé judaica, a palavra é o centro da fé cristã. Muitas tradições vão enfatizar a experiência, né? Então, a forma como eu sinto, a forma como eu interpreto, o que eu sinto quando eu me aproximo disso, isso que é importante. Então, a palavra, ela não tem uma importância em si mesma, mas apenas como um gatilho que dispara em mim sensações, interpretações, sentimentos. E por isso, essa experiência é que deve ser valorizada e não a palavra em si. Nós não encontramos respaldo na própria palavra de Deus, na Bíblia, para essa interpretação. A palavra aqui, ela tem o seu valor independentemente da minha interpretação ou da minha experiência com ela. A minha experiência com ela não vai alterar
o que ela continua sendo o que ela é. E eu posso me aproximar dela, me afastar dela, sem que isso altere o seu caráter. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essa audácia de Cristo de igualar as suas palavras às palavras de Deus. Não sei se você está familiarizado com o trilema de C.S. Lewis. Esse autor ficou muito conhecido por ser também o autor de Crônicas de Nárnia e era um grande apologeta cristão. Eu vou ler um trechinho do que ele disse em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ficou conhecido como o trilema de Lewis. Então acompanhe comigo. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Vamos seguir. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando, saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si: "O que é isto? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem." E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Até aqui vimos Jesus sendo considerado o Messias, o Filho de Deus. Vimos Jesus lutando com Satanás no deserto. Mas agora nós vamos entrar numa nova sessão. Jesus vencendo o mal no cotidiano. Jesus trazendo os sinais do reino de Deus no cotidiano, no dia a dia das pessoas. E um desses sinais seria a expulsão de demônios e mais para frente veremos a cura de enfermos. Esses seriam dois aspectos muito importantes que expressariam a chegada do reino de Deus, como nós estudamos em outros vídeos. Vamos definir melhor os termos. Espírito imundo aqui é sinônimo de demônio, e eu quero te mostrar isso. Em Lucas capítulo 8, versos 27 a 29, nós podemos ver esses dois termos sendo usados como sinônimos. Diz assim o texto: "Logo que desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro. Possesso de demônios, havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que havia se apoderado dele. E prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos." Veja que o primeiro verso diz possesso de demônios, e o último verso que lemos, porque Jesus ordenara ao espírito impuro. Seriam dois termos diferentes se referindo ao mesmo espírito, ao mesmo ser. O primeiro no grego seria o daimonia, enquanto o segundo pneuma akatarto, e todos eles se referindo ao mesmo ser. Existem dois erros que nós costumeiramente cometemos quando nós abordamos esse tema, que é muito delicado, principalmente para o homem moderno, que é esse tema do mal, o mal real, o mal não como um mito ou como um símbolo.
E esses dois erros são: o primeiro, supervalorizar a ação de demônios. Existem pessoas que chegam à beira da loucura com isso. Então tudo o que acontece é uma consequência da influência de demônios na vida dela. Eu quero te contar um segredo. Na maioria das vezes, você é o seu próprio demônio. Mas um outro erro que nós cometemos é o de negligenciar a existência e a ação de demônios. Isso partindo, claro, da concepção bíblica, que é o objetivo do nosso canal. Então, esse erro é o que nós atualmente mais cometemos. Muitos de vocês vão entender demônio, ou demônios, ou espíritos imundos, como um símbolo, como um reflexo, uma expressão da minha própria escuridão. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Essa, biblicamente falando, seria uma forma também errada de se relacionar com o tema. Mais ou menos 20% dos milagres que Jesus realizou lidam com essas manifestações demoníacas, com essa expulsão de demônios ou a influência de demônios na vida das pessoas. Então não é algo que podemos simplesmente descartar se quisermos ser honestos com o texto que estamos lendo. Outra coisa, Jesus não evangelizou esse espírito imundo, como acabamos de ler. Ele não pregou o evangelho a esse espírito imundo. Ele não tratou esse espírito com fraternidade, com amor. Ele não orientou esse espírito. Ele disse: cala-te e sai. Uma forma rude, uma forma grosseira de lidar com este ser. Por que ele fez isso? Porque aqui entra algo muito interessante. Se a sua compreensão acerca dos espíritos imundos, impuros, demônios, é a de que eles são espíritos ignorantes, involuídos, espíritos presos ao seu egoísmo, espíritos que não conseguiram perdoar, que estão submersos no ódio, né, na ignorância, então você vai ter dificuldade para entender esse texto. Porque se de fato eles são espíritos ignorantes, num caminho evolutivo, então a melhor coisa que Jesus poderia fazer seria orientar esse espírito no caminho do bem, no caminho de Deus. Mas Jesus não quer nem saber. Ele expulsa de uma forma grosseira esse espírito. Então vamos analisar com cuidado, com o coração aberto, de forma imparcial, o que a Bíblia fala sobre isso. E eu gostaria de começar com um texto de Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler dos versos 7 ao 12. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Diante desse texto, nós precisamos perceber uma certa divergência entre a visão bíblica acerca de demônios ou anjos e a visão comumente partilhada por muitos de nós hoje, de que demônios são espíritos inferiores, enquanto anjos, espíritos superiores. Você pode perceber aqui que esses anjos que se rebelaram contra Deus, eles eram os seres mais próximos de Deus. Então, se quiséssemos usar o termo evoluído, que não cabe muito bem aqui, eles seriam os mais evoluídos, seriam as criaturas mais evoluídas que nós poderíamos encontrar. Esses seres estavam aos pés de Deus, estavam em harmonia com Deus, eram os seres mais próximos. E são justamente esses seres, alguns deles, que se rebelaram de acordo com a compreensão bíblica e se tornaram o que nós chamamos hoje demônios.
Demônios, então, seriam anjos caídos, se assim pudermos dizer. Anjo, do grego angelos, seria simplesmente um mensageiro, seria simplesmente um portador de uma mensagem. E vemos ao longo do Novo Testamento, principalmente, o Antigo Testamento, ele não trata muito desse assunto, ele não tem essa demonologia desenvolvida, mas apenas embrionária. Mas aqui no Novo Testamento nós vamos ver, vez por outra, que esses seres estão em guerra, não somente contra Deus, mas contra todos aqueles que amam a Deus. Deixa eu te mostrar algumas passagens que falam sobre isso. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Outra característica interessante que a Escritura vai apresentar é que esses seres, esses demônios, eles têm poder sobre aqueles em cujo coração Cristo não habita e que eles têm uma grande influência sobre o mundo. Veja essa passagem na primeira carta de João, por exemplo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nessa mesma carta, no capítulo anterior, capítulo 4, verso 4, João vai dizer o seguinte: pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Percebemos claramente que esses espíritos, eles se submetem ao poder de Cristo. E a passagem que acabamos de ler aqui no Evangelho de Marcos deixa isso claro. Mas isso vai aparecer repetidas vezes ao longo dos Evangelhos. O interessante é que esses anjos foram criados por Cristo. Veja como isso soa estranho às nossas concepções modernas. Cristo também não seria um espírito que evoluiu chegando ao cume da evolução, mas ele seria o Criador, ele seria o Pai dos evoluídos, entre aspas, que são os anjos. Veja como a lógica começa a se tornar divergente com a concepção bíblica. Veja comigo o texto de Colossenses, capítulo 1. Falando de Cristo, Paulo vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. E esse texto está em harmonia com o que foi dito em João capítulo 1, os versos 1 a 3 e também o verso 14. Veja comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. O verso 14, se você continuar lendo, vai dizer quem é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Outra coisa, esses espíritos seriam, de acordo com a Bíblia, enganadores. E eles se disfarçam. Eu quero mostrar duas passagens para você agora, em que essas duas características ficam bem claras. Na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo, capítulo 4, verso 1, lemos o seguinte: Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Continuando aí, numa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 11, verso 14, está escrito: E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Satanás, ou os demônios, como estamos lendo aqui, não seriam assim tão óbvios, a ponto de aparecer sempre de cara feia. É isso que o texto diz. Ele pode se disfarçar de anjo de luz. O objetivo principal desses seres seria desviar os homens daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez para resgatar um relacionamento, para restabelecer um relacionamento harmonioso com a humanidade. Aquilo que Deus é e aquilo que Ele fez seriam o caminho pelo qual o homem restabeleceria o seu relacionamento com Deus. E tudo que desviasse o homem desse relacionamento, desse conhecimento, seria em si maligno. Porque o centro do cristianismo, como eu acho que você já entendeu até aqui, não é naquilo que você faz,
mas é naquilo que você crê. Não é naquilo que você faz, mas no relacionamento que você estabelece com Deus. E você só poderia estabelecer um relacionamento correto com Deus se você se relacionasse com Ele pelo que Ele é, e não pelo que você acha que Ele é. Já falamos sobre obras aqui. As obras seriam uma consequência desse relacionamento. Ninguém está dizendo aqui que uma pessoa que está nesse relacionamento com Deus não terá sua vida transformada e não terá obras como fruto desse relacionamento para evidenciar que algo está acontecendo. Mas o foco é no relacionamento com Deus e não naquilo que você faz. Então, se qualquer coisa te tira desse relacionamento correto e te dá uma ideia errada de quem Deus seja e do que Ele fez, então os planos desses seres já teriam sido alcançados, ainda que você fale em amor, ainda que você faça o bem. Jesus dava muita importância ao que os discípulos pensavam que ele era. Você vai ver passagens em que Jesus diz: "E vocês, quem vocês pensam que eu sou?" Eu quero mostrar uma passagem em que Jesus vai fazer uma afirmação muito forte, em que ele vai dizer que aquilo que nós pensamos que ele é vai influenciar inclusive o nosso destino. Então leia com cuidado comigo essa passagem. Em João capítulo 8, verso 24, Jesus diz o seguinte: "Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados." Se você não conhece o Antigo Testamento, esse verso pode ter sido irrelevante para você. Mas aqui Jesus está fazendo uma alusão clara ao livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, dentre outros textos, em que Deus diz que Ele é o Eu Sou. Na passagem que eu vou ler aqui com vocês, do Antigo Testamento, Moisés está sendo convocado por Deus para libertar o povo judeu do Egito. E Moisés faz uma pergunta a Deus: "Quando eu chegar lá, quem eu digo que me mandou? Eles não vão acreditar em mim. O que eu digo a eles para que eles acreditem em mim?" Então Deus disse o seguinte, leia comigo. Deus disse a Moisés: "Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós." Percebam que Jesus está dizendo que se nós não acreditarmos que Ele é o Eu Sou, nós morreremos em nossos pecados. Por isso há essa ênfase na palavra de Deus exatamente da forma como ela foi deixada. Se de fato a Bíblia é a palavra de Deus, então não seria interessante mexer nessa palavra. Seria interessante recebê-la como ela foi deixada, sem que dessemos a nossa interpretação. Então essa é a cosmovisão, essa é a compreensão bíblica acerca da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ser enfatizada em praticamente todos os livros da Bíblia. Para a gente fechar esse assunto sobre a palavra de Deus e sobre como é que os demônios poderiam atuar no mundo, nos desviando da palavra de Deus, eu quero deixar aqui um texto de Paulo, um texto extremo, um texto muito coerente com a análise que estamos fazendo aqui. Veja em Gálatas capítulo 1, verso 8. Paulo diz o seguinte: "Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho, diferente do que já vos pregamos, seja maldito." Tamanha é a seriedade, tamanho é o apreço de Paulo pelo evangelho, e da mesma forma nós vamos ver no caso de todos os outros discípulos, que ele está dizendo que ainda que ele mesmo queira alterar o que foi dito, o evangelho que foi pregado, ainda que um anjo do céu, um anjo de luz, viesse dizer algo diferente do que foi dito, que esse anjo, ou que o próprio Paulo, ou quem quer que seja, que queira alterar a palavra que foi dita, que essa pessoa seja maldita. Eu sei que esse é um tema muito delicado, um tema muito sensível, mas nós fizemos aí um compromisso de ir até as últimas consequências do texto bíblico, e é o que estamos fazendo aqui. Para fechar esse nosso vídeo, então eu gostaria de deixar claro por que Jesus simplesmente expulsou o espírito imundo e não o evangelizou, e não o tratou com amor, o orientando no caminho da salvação. Simplesmente porque, de acordo com a compreensão bíblica, esses espíritos não se salvarão. Esses espíritos não evoluirão, mas eles estão condenados.
vamos ler uma passagem para fechar o nosso vídeo, uma passagem do próprio Cristo, em que ele fala sobre o destino desses espíritos imundos ou desses demônios, como você queira chamá-los. Vamos fechar com o texto de Mateus, capítulo 25, verso 41. Então, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui Jesus fala sobre aquele momento do reino de Deus que nós trabalhamos no vídeo anterior. Aquele momento em que o reino de Deus será consumado, em que Cristo, de acordo com a expectativa bíblica e as profecias, voltará. E nesse momento acontecerá um julgamento. E nesse julgamento, então, esses anjos caídos, esses demônios, eles serão conduzidos a esse lugar que para muitos é uma metáfora, para muitos é literal, para muitos é a destruição eterna, para muitos é o sofrimento eterno. Nós não vamos entrar nessa discussão agora, mas o fato é que eles estão condenados, e isso é irrevogável, eles estão condenados à destruição eterna. Por essa razão, não caberia a Cristo orientar esses demônios ou tentar mudá-los, porque o destino deles já está selado. Não é a minha intenção assustá-los. A impressão que esse vídeo deve deixar, se eu fui feliz na minha explicação, é a de que Cristo está sobre todo o mal. E que aquele que tem a Cristo em seu coração, aquele em cujo coração Deus habita, não precisa temer o mal, porque Cristo está acima do mal. A passagem que vimos deixa isso claro. É preciso, todavia, estabelecer um relacionamento com Deus, entendendo exatamente quem Deus é e exatamente o que Ele fez. Eu fecho então esse vídeo, um vídeo denso, né? Mas eu não poderia fugir do nosso compromisso de apresentar a Bíblia exatamente como ela é, inclusive com as suas passagens incômodas, divergentes da nossa mentalidade moderna. Nós vamos até as últimas consequências do texto bíblico. E ainda que você esteja aqui não para acreditar no texto bíblico, mas simplesmente para conhecer a cosmovisão bíblica, eu acredito que nós vamos fazer isso com sucesso. Então, fique com Deus, que você esteja debaixo da graça e do poder de Cristo contra todo o mal. Ok? Grande abraço, a gente se vê. Fiquem com Deus.